Então vamos lá. Aqui nós já temos o que simularia o nosso cenário. E se eu solto ele, o que acontece? Ele vai vazar da mesma forma. Ele vai vazar porque não tem nenhuma física de solo aplicada aqui a esse cenário, a esse objeto do cenário. Então vou adicionar um componente para ele, também de física 2D, só que ele tem que receber um Box Collider. Então vou colocar aqui um Box Collider 2D para ele, uma caixa aqui, né, de colisão. A mesma coisa eu posso fazer para o meu objeto, porque se ele também não tiver, ó, vamos executar novamente, ele vai passar direto. Então vou selecionar ele, ele tem que ter uma área de colisão. Vamos lá em física 2D, Box Collider para ele também. Esse Box Collider você consegue aqui redimensionar ele. Então, se precisar aumentar ou diminuir aqui, ó, aqui tem o offset na posição, vou dar um Ctrl Z, e aqui tem o tamanho abaixo. Beleza. Tem uma outra forma mais fácil, que é você clicar aqui no Edit Collider, e aí você consegue, através das alças também, conseguir redimensionar para ter uma maior perfeição. Mas ele já vem aí de acordo com o tamanho do objeto, né? Então ali é só se você quiser mesmo aplicar algum ajuste nele, né? Você pode então movimentar dessa forma aí. Vamos executar novamente. Existe colisão no chão, existe colisão no objeto. Então o que vai acontecer é justamente isso. Ele vai interpretar que essa é uma área aí, né, de solo, um chão, vamos dizer, 2D aí, onde ele está trabalhando. Quanto à posição da câmera, que a gente não utiliza tanto, mas esse solo ele estaria voando, né? Então, assim, se eu quiser fechar um pouco mais isso, eu tenho que posicionar essa minha câmera, ou aproximar ela, ou afastar a câmera aqui. Só que como que eu aproximo e afasto, sendo que um plano 2D eu só tenho esquerda e esquerda-direita, né? E para baixo para cima. Para baixo eu utilizaria mais ou menos aqui, né? O que você vai ter que fazer é mexer aqui, o que eu costumo fazer, na verdade, é mexer justamente na angulação dessa câmera, aproximando, né? Afastando ela, utilizando aqui os recursos e os componentes dela. Então aqui em Size a gente consegue diminuir um pouquinho o tamanho dela. Então poderia, né, fazer aqui uma organização melhor, diminuindo o tamanho dela, eu diminuiria o campo de visão da câmera. Então, vamos supor que fosse, né? E depois a gente vai ter que avaliar também a questão da câmera percorrer o cenário, né? Tudo isso, que seria um efeito semelhante ao parallax ali, ó. Aqui ele já estaria mais organizado. Quando eu mandasse ele executar, eu teria a câmera um pouco mais fechada ali dentro do meu objeto. Então a gente consegue ver isso aí. Mas tem como eu também aumentar ou diminuir o zoom, né? Fazer algumas outras modificações. Vamos para o controle desse personagem. Vamos criar aqui então uma pasta chamada Scripts, New Folder, Scripts. E dentro dessa pasta vamos criar um novo script. Eu vou estar trabalhando com C#. Ok. Nesse script, né, eu vou chamar esse script de... pode ser player. A gente vai colocar então as movimentações do jogador, né, dentro desse script. Arrasta ele ou abra ele com o software que você achar mais indicado para poder trabalhar. Eu vou arrastar aqui com o MonoDevelop mesmo. Vou trabalhar com esse script aqui. E aqui basicamente a gente vai fazer alguns ajustes nele. Só uma outra coisa que faltou eu frisar, e eu tenho que explicar aqui, que é o seguinte. Dentro do seu objeto aqui, né, do seu jogador, se ele se colidir com outro objeto qualquer, com a parte do cenário, ele pode ter rotação, porque ele tem física. Então ele bateu, ele pode voltar, pode começar a girar, e isso não é interessante acontecer no jogador, no player. Então aqui, ó, você vai ter uma opção lá embaixo, dentro do seu colisor. Deixa eu verificar aqui. Nós temos o Hide Body, com a massa, certo? Aqui nós vamos ter os Constraints, vai estar escrito aqui, ó, Constraints, e aqui eu posso congelar a posição X e Y e congelar a única rotação que é possível fazer nele, que é a rotação assim, ó, né, no eixo Z, onde ele ficaria, que vai ficar até mais fácil de demonstrar, onde ele ficaria, por exemplo, de cabeça para baixo. Então, se ele bater num objeto, pode ser que aconteça isso aqui com ele. E eu não quero que isso aconteça com o meu jogador, então eu vou vir aqui e Freeze Rotation e vou congelar a rotação dele. Então, não vai existir rotação para esse objeto. Outra coisa, clica aqui em File, salva a cena, que eu esqueci disso. E vamos separar aqui, ó, dentro do nosso projeto, vou criar uma nova pasta chamada de cenas. E aqui eu vou chamar ele de cenário 1. Ok, esse é o nosso cenário 1. Aqui então, dentro do MonoDevelop, nós vamos construir
algumas variáveis para poder programar aí esse nosso script com movimentos do jogador.